Olá, bem-vindos ao canal Mais Vestibular. Hoje eu vou resolver essa questão de funções trigonométricas. O vídeo vai ficar, acho que um pouco longo, galera, porque eu vou tentar explicar a maioria das coisas que eu vou fazer, bem passo a passo. Então vamos começar lendo a questão. Seja x pertencente aos reais, com x diferente do log de nπ sobre 2 na base de e, com n variando de 1, 2 até infinito, com respeito à função f de d em r, definida por f de x igual seno de 3e elevado a x sobre seno de e elevado a x, menos cosseno de 3e elevado a x sobre cosseno de e elevado a x, podemos afirmar que... Aí ele dá as alternativas aí. Na maioria das alternativas ele pergunta se a função f é constante e qual é o valor dessa constante. Então vamos lá, galera. Para começar a resolver essa questão, a gente vai ver por que ele coloca essa condição aqui, que x tem que ser diferente de log de nπ sobre 2 na base e. Ó, vamos lembrar da definição de logaritmo. Quando eu tenho o logaritmo de b na base a, esse logaritmo é x, 6 somente c, aqui é um 6 somente c, a elevado a x é b. Então isso significa que x é o expoente que eu tenho que elevar a para obter b. Mas a gente sabe que x é o log de b na base a. Então isso aqui implica que a elevado a log de b na base a, isso aqui tem que ser igual a x. Então, galera, funciona mais ou menos assim. Quando eu tenho uma função, uma expressão do tipo a elevado a log de b na base a, onde a base da potência e a base dos logaritmos... Aliás, perdão, galera, aqui não é x, aqui é b. Aqui é b. Então, quando eu tenho uma expressão desse tipo, onde a base do logaritmo e a base da potência são iguais, a ideia é que eu posso cortar esse logaritmo com essa potência, sobrando só o b. Então, ó, quando ele fala que o x tem que ser diferente de log na base de e de nπ sobre 2, na verdade ele coloca essa condição para não zerar os denominadores da função f. Ó, perceba quando eu tomo n igual a 1. Então eu vou ter, aqui no denominador, eu vou ter seno de e elevado a de 3e elevado a x. Mas quem que é x? X vai ser log na base e de 1 vezes π sobre 2, que é π sobre 2. Então, na verdade, esse e vai cortar com isso aqui, ó. E vai sobrar quem? Vai sobrar seno de 3π sobre 2. Correto? E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então tá tudo bem. Mas o problema é que o cosseno de 3π sobre 2 é zero. Eu anularia o cosseno. Então eu não poderia tomar x como sendo o logaritmo da base e de nπ sobre 2. Porque para cada valor de n, ou eu vou zerar o numerador, ou eu vou zerar o denominador. E isso não pode acontecer. Então, no início do problema, é por isso que ele coloca essa condição, que x tem que ser diferente do log de nπ sobre 2 na base e. Que é para não zerar nem o seno de e elevado a x, nem o cosseno de e elevado a x. Beleza? Então vamos partir para a solução. Para simplificar a escrita, eu vou chamar e elevado a x de uma outra letra aí. Vamos supor y. Então vamos lá, ó. Seja e elevado a x igual a y. Tudo bem então, galera? Agora a gente vai precisar lembrar de algumas formas da trigonometria. Seno do arco duplo, cosseno do arco duplo, seno de a mais b, cosseno de a mais b, cosseno de a menos b. Esses tipos de formas que a gente vai precisar usar. Para quê? Para simplificar essa expressão. Porque, ó, quando eu substituir e elevado a x por y, na verdade eu vou ficar com a função f como sendo seno de 3y sobre seno de y, menos cosseno de 3y sobre cosseno de y. Então aqui em cima eu tenho um seno do arco triplo e aqui eu tenho um cosseno do arco triplo. Então eu vou ter que desenvolver expressões de modo que eu consiga simplificar isso aqui, para a gente ver o que vai acontecer com a função. Então vamos lá. Eu preparei aqui, ó, uma nota com as definições. O cosseno de 3a é 4 cosseno ao cubo de a menos 3 cosseno de a. E o seno de 3a é igual a 3 seno a menos 4 cosseno ao cubo de a. Ah, mas vai ficar jogado assim, professor? Não, não vai. Eu vou mostrar direitinho como que a gente chega nessas fórmulas usando as fórmulas do arco duplo, da diferença de arcos, da soma de arcos. Então vamos lá.
Pra galera que tá estudando aí literatura pros vestibulares, Manuel Bandeira agora, hein, galera? Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É isso que a gente vai usar aqui, ó. Então a gente sabe que seno de A mais B, a gente vai definir como seno A, seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo. Mais, no seno, quando aqui no argumento é mais, ele preserva o sinal, então continua mais. Seno de B, cosseno de A. E o cosseno, professor? Então, cosseno de 3A. Cosseno de A mais B, aliás. Vai ser o cosseno do primeiro, cosseno de A, vezes o cosseno do segundo, cosseno de B. Menos, quando dentro do argumento, no cosseno da soma, fosse. No cosseno da, quando o cosseno é o cosseno da soma, perdão, galera. Quando aqui dentro é mais, quando eu desenvolver esse cosseno aqui, aqui vira menos. No seno preserva o sinal, no cosseno inverte. Então, eu vou ficar com cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Agora, galera, eu vou fazer A igual a B igual a X. Então, onde tem A e onde tem B, eu vou substituir por X. Então, eu vou ficar com seno de X mais X, que é igual seno de 2x. Isso vai valer quanto? Basta eu substituir A por X e B por X. Então, eu vou ficar com seno de X vezes cosseno de X. Mais seno de X vezes cosseno de X. Então, seno de 2x vai valer quanto, galera? Bom, eu tenho a mesma parcela, né? Ó, seno x, cosseno x, seno x, cosseno x. Então, na verdade, eu tenho 2 seno de x vezes cosseno de x. Cheguei na primeira fórmula que eu queria, o seno do arco duplo. Vou fazer a mesma coisa para o cosseno. Onde tem A, onde tem B, eu vou substituir por x. Então, eu vou ficar com cosseno de 2x igual cosseno de x vezes o cosseno de x. Menos seno de menos, aliás, cosseno, seno mesmo. Menos seno de x vezes seno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Ainda tem mais dois jeitos que eu posso escrever o cosseno de 2x. E é isso que eu vou fazer, porque aqui, para a gente chegar nessas duas formas, a gente vai precisar usar essas outras duas expressões. Então, como que vão ficar elas? A gente lembra que a relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso implica o quê? Se eu isolar o cosseno, eu passo o seno para o outro lado subtraindo. Então, eu fico com cosseno ao quadrado de x igual 1 menos seno ao quadrado de x. E o seno ao quadrado de x fica 1 menos cosseno ao quadrado de x. Agora, eu vou vir na expressão do cosseno de 2x, aqui, e onde tiver cosseno ao quadrado de x, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. E vou obter uma expressão. Para obter a outra, eu substituo seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. E vou obter três expressões para o cosseno de 2x. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Essa questão é bastante continha mesmo, galera. Vamos lá, então. Cosseno ao quadrado de x vale 1 menos seno ao quadrado de x. Então, cosseno de 2x vale 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E 1 menos seno ao quadrado de x menos 1 menos seno ao quadrado de x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, essa aqui é outra expressão que a gente tem para o cosseno do arco duplo. Agora, eu vou vir no lugar do seno ao quadrado de x e vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Mas seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x.
Então, a gente fica com cosseno ao quadrado de x menos 1, menos cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Então, a gente chega aqui, o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Bom, galera, acho que agora a gente está pronto para desenvolver o seno de 3x e o cosseno de 3x, para chegar nessas fórmulas aqui, ó. Nessas fórmulas aqui em cima. Então, vamos lá. É isso que a gente vai fazer agora. Esse vai ser o próximo passo. Então, ó, o seno de 3x, eu vou escrever ele da seguinte forma. Seno de 2x mais x. Porque 2x mais x é 3x. E agora eu posso usar a fórmula do seno de a mais b, que a gente tem aqui. Seno de a mais b. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Quem que é o primeiro? Esse aqui é como se fosse o a, esse aqui é como se fosse o b. Então vai ficar seno do primeiro, seno de 2x, vezes o cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de 2x. Como aqui é o seno, eu vou procurar deixar tudo em função do seno aqui, ó. Então, quem que é o seno de 2x? Seno de 2x a gente viu, ó. Seno do arco duplo. Aqui, ó, o seno do arco duplo. 2 seno x cosseno x. Então, a gente vai ficar com 2 seno x vezes o cosseno de x vezes esse cosseno de x. Mais seno de x vezes cosseno de 2x. Mas o cosseno de 2x em função do seno, a gente viu que ele vale 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, a gente vai substituir cosseno de 2x por 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, vamos lá, continuar desenvolvendo. 2 seno x vezes cosseno de x vai ser 2 seno x vezes cosseno ao quadrado de x. Mais seno de x vezes 1, seno de x. Menos 2 seno de x 2 seno ao quadrado de x vezes seno de x, menos 2 seno ao cubo de x. Cosseno ao quadrado de x, a gente viu que vale 1 menos seno ao quadrado de x. Então, a gente fica com 2 seno x, 1 menos seno ao quadrado de x, mais seno de x, menos 2 seno ao cubo de x. Só troquei o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, agora a gente vai fazer distributivo aqui, ó. Então, a gente vai ficar com 2 seno x menos 2 seno ao cubo de x mais seno x menos 2 seno ao cubo de x. E pronto. E assim a gente chega na primeira expressão, que o seno de 3x vale 3 seno x menos 4 seno ao cubo de x. Prontinho, galera. Então, a gente já tem a primeira expressão. Agora, a gente tem que determinar a segunda. O cosseno de 3x. Que a gente vai proceder exatamente da mesma forma. Cosseno de 3x é cosseno de 2x mais x. E quem que é o cosseno de a mais b? É o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Quando aqui é mais, aqui é menos. Menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Então, vai ficar cosseno de 2x vezes cosseno de x menos seno de 2x vezes seno de x. Agora, quem que é o cosseno de 2x em função do cosseno? Cosseno de 2x em função do cosseno é
2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, a gente vai substituir o cosseno de 2x por 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Ainda vezes o cosseno de x. Seno de 2x, 2 vezes seno de x, vezes cosseno de x, vezes o seno de x ainda aqui, ó. Isso aqui vai ficar igual. Vou distribuir aqui dentro agora, ó. Então, vai ficar 2 cosseno ao cubo de x, menos cosseno de x, menos 2 seno ao quadrado de x, né? Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado. Mas a gente viu que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x, que é esse cosseno que sobrou aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar 2 cosseno ao cubo de x, menos cosseno de x, menos 2 vezes cosseno, menos 2 cosseno x. Menos 2 vezes menos cosseno ao cubo, menos com menos mais, então vai ficar mais 2 cosseno ao cubo de x. E agora a gente chega na segunda expressão que eu mostrei lá no início. 2 cosseno ao cubo mais 2 cosseno ao cubo, 4 cosseno ao cubo de x, menos 1 cosseno, menos 2 cossenos de x, menos 3 cosseno x. E agora a gente vai conseguir simplificar de maneira excepcional a expressão lá em cima da função. Então, ó, quem que é seno de 3y? Seno de 3y, a gente viu que vale 3 seno y, 3 seno y, 3 seno y, menos 4 seno ao cubo de y. Menos 4 seno ao cubo de y. Isso ainda sobre seno de y. Menos. Quem que é o cosseno de 3y? Cosseno de 3y é 4 cosseno ao cubo de y. Menos 3 cosseno y. Isso tudo sobre cosseno y. Agora eu coloco o seno y em evidência na primeira parcela e o cosseno y em evidência na segunda parcela. Então, eu vou ficar com o seno y, que multiplica 3 menos 4 seno ao quadrado de y, sobre seno de y. Menos, coloco o cosseno de y em evidência aqui. Cosseno de y que multiplica 4 cosseno ao quadrado de y, menos 3. Sobre cosseno de y. E olha que lindo que ficou agora, galera. Seno de y posso simplificar com seno de y. Por quê? Porque a gente viu lá no começo que o seno de y, os denominadores das funções, não podem zerar por causa dessa condição aqui, ó. Então, como eles são diferentes de zero, a gente pode simplificar. Então, vai sobrar 3 menos 4 seno ao quadrado de y, menos 4 cosseno ao quadrado de y, menos com menos mais 3. Então, isso vai ficar 3 mais 3. Vou colocar o menos 4 em evidência agora. Menos 4 que multiplica seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y. Mas isso aqui não é a relação fundamental da trigonometria? E a gente sabe que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y vale quanto? Vale 1. Então, na verdade, a gente tem que a função f é 6, que é 3 mais 3, menos 4, que é igual a 2. Ou seja, a função f ela é constante igual a 2. A resposta, letra A, que diz que a função f é constante igual a 2 para todo x pertencente ao domínio. É isso aí, galera. Questão longa, o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas é porque teve bastante contas e eu quis mostrar bem passo a passo como que a gente chega nessas expressões para não ficar uma coisa muito jogada. Se vocês gostaram da resolução, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ajudem a gente a divulgar o canal. Beleza? Até a próxima.